Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o modelo Black-Scholes. O que é isso? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Black-Scholes é um modelo composto por várias fórmulas matemáticas. Ele foi desenvolvido em 1973 por Fisher Black e Myron Scholes. E aí embaixo vocês têm algumas fórmulas utilizadas para calcular esse modelo. Bem, Marcos, mas então como era feito o cálculo das opções antes de 1973? Bem, ele era feito por outros métodos, utilizando taxa de juros, utilizando expectativa, utilizando valor intrínseco, ou a pessoa chutando algum valor extrínseco. Enfim, antes de haver esse modelo, primeiro que o mercado de opções tinha uma baixa liquidez, e segundo que não havia um método consolidado para você precificar opções. Tanto que esse é um mercado qual até 2008, até você ter o pregão eletrônico, você tinha várias distorções. Hoje você tem tudo calculado no mercado e se você tem algum spread, se você tem alguma distorção, esse spread já é fechado, seja nas opções ou então em outros ativos. Até o começo do milênio você tinha muitas distorções, inclusive muita gente ganhou dinheiro aproveitando essas distorções. As pessoas iam lá e faziam na mão os cálculos a respeito de quantas opções deveriam custar e conseguiam fazer operações com baixo risco ou com nenhum risco e ganhavam crédito nessas operações. Isso hoje você já não consegue mais fazer. Mas enfim, voltando agora, nós temos essas equações aí embaixo, as quais nós utilizamos para calcular esse modelo. Eu não vou esmiuçar essas equações, porque eu iria ficar muito tempo fazendo isso. Se você tiver curiosidade aí, entra na internet, entra no Google, vai que você é uma pessoa que gosta muito de matemática, uma pessoa até que faz uma faculdade de matemática, você com certeza vai conseguir se divertir por um bom tempo decifrando essas equações, tá certo? Mas vamos tentar agora entender o que é utilizado nessas equações. Quais são as informações importantes para ser calculado o Black-Scholes? Nós utilizamos o prêmio da opção de compra, o prêmio da opção de venda, o preço spot do ativo subjacente, ou seja, o preço spot da ação, na maioria dos casos, o strike, que é o preço garantido pela opção, a taxa base de juros da economia em porcentagem ao ano, a volatilidade em porcentagem ao ano, o tempo até o vencimento em anos, cálculos intermediários para tornar a fórmula mais legível, distribuição normal acumulada e logaritmo natural. Ou seja, o tempo até o vencimento, a volatilidade do ativo, a taxa de juros, o strike da opção e o preço spot do ativo são 5 fatores muito importantes quando nós tentamos precificar o quanto uma opção vale. É basicamente a partir dessas informações que nós vamos precificar uma opção, que nós vamos ver se essa opção vai valer R$1, R$2, 50 centavos, 30 centavos e assim por diante. Marcos, o Black-Scholes é o único modelo utilizado para precificar opções? Não, você tem outros modelos. Ele seria o primeiro modelo bem estruturado, inventado para precificar opções. Mas nós temos outros modelos, os quais são parecidos com o Black-Scholes, mas modificam determinada equação, modificam determinado cálculo dentro do modelo, ou então modelos os quais derivam do Black-Scholes. Eles utilizam Black-Scholes, mas acrescentam alguma fórmula, acrescentam algum cálculo, acrescentam alguma informação ao modelo. Marcos, como que eu consigo calcular esse Black-Scholes? Eu tenho que saber todas essas fórmulas? Eu tenho que alimentar todas essas fórmulas? Como que isso funciona? Olha, você pode calcular o Black-Scholes na internet, você tem sites onde você coloca determinadas informações a respeito daquela ação e ele calcula automaticamente o Black-Scholes para você, ou então nós podemos ver ele através do Profit Pro. Você vem e abre a grade de opções daquela empresa a qual você quer comprar ou vender uma opção, e aí você vem aqui em cima e escolhe preço teórico e oferta média. E aqui do lado você vai ver o preço teórico das puts e o preço teórico das calls. Quando você entra no site da Neológica para entender como que é feito esse cálculo do preço teórico das puts e do preço teórico das calls, eles não falam exatamente que eles utilizam o modelo Black-Scholes.
mas eles falam que eles utilizam aquelas 5 variáveis as quais nós falamos antes. Ou seja, eles utilizam o Black-Scholes, e se eles não utilizam o Black-Scholes, eles utilizam um modelo muito próximo ao Black-Scholes, para ser 100% sincero com vocês. Mas olhando esse preço teórico, vocês conseguem ver qual que é o preço que essa ação deveria ter e qual que é o preço que essa ação tem. Aí você vai me perguntar, mas Marcos, aqui nas puts eu estou vendo um preço teórico e nas calls eu também estou vendo aqui um preço teórico. Mas quando eu olho o preço que está sendo negociado, pelo qual as calls e as puts estão sendo negociadas, o preço teórico e pelo quanto elas estão sendo negociadas não bate. O que está acontecendo? Bem, pessoal, o primeiro ponto é que eu estou gravando esse vídeo quando o mercado já está fechado. Então, essa diferença entre o preço teórico e o preço de negociação vai ser maior. Mas mesmo se o mercado estivesse aberto, você ia ver uma diferença entre o preço teórico e o preço de negociação. Por que há essa diferença? Essa diferença acontece pela volatilidade implícita no preço dessas opções. Se os agentes acreditam que no próximo mês ou nos próximos meses a volatilidade dessa ação vai ser maior, eles vão cobrar um prêmio nessa opção, ou seja, essa opção vai ficar mais cara. Se eles, por outro lado, acreditam que a volatilidade dessa ação será menor, eles vão cobrar um prêmio menor, ou seja, essa opção vai ficar mais barata. E aí, se essa opção ficar mais cara, se os agentes acreditam que a volatilidade será maior no futuro próximo, eles vão cobrar um preço maior, eles vão cobrar uma taxa maior para vender essa opção em relação ao preço teórico, em relação ao preço que essa opção deveria custar. E no caso contrário, se eles acreditam que no futuro próximo a volatilidade dessa ação será menor, eles vão cobrar um preço menor, uma taxa menor do que o preço teórico para vender essa opção. Outra coisa importante, quando nós vemos o preço teórico na linha do dinheiro, geralmente não vai ter uma diferença muito grande se comparado ao preço de negociação. Ou seja, o preço teórico vai ser 1,60 e o preço de negociação vai ser algo próximo a 1,60. Vai ser talvez 1,55, 1,50, 1,65, 1,70. A diferença entre o preço teórico e o preço negociado geralmente não vai ser tão grande em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, em condições normais. Por exemplo, quando o mercado não está no meio de uma crise. Mas se nós olharmos as opções mais fora do dinheiro, sejam as calls ou as puts, mas principalmente as puts, nós vamos ver que há uma diferença muito grande entre o preço teórico e o preço negociado. Se eu pegar as calls, eu não tenho uma diferença tão grande entre o preço teórico e o preço negociado. Mas se eu pegar as puts, eu vou ver uma diferença muito grande entre o preço teórico e o preço negociado. E nós podemos ver isso analisando esse gráfico. Vocês podem ver que as calls, que estão aqui em azul claro, têm uma volatilidade maior à medida que elas ficam mais fora do dinheiro. E nas puts acontece a mesma coisa. Só que a volatilidade das puts fora do dinheiro acabam sendo muito maiores do que a volatilidade das calls fora do dinheiro. As puts a 2 desvios padrão fora do dinheiro vão ter uma volatilidade muito maior, vão ter uma volatilidade implícita muito maior do que as calls fora do dinheiro. Outra coisa importante, essa diferença entre o quanto é o preço teórico da opção, o quanto ela deveria custar e o quanto ela custa, será utilizada para calcular a volatilidade implícita dessa opção. Se aquela opção deveria custar R$ 1,50, mas ela está custando R$ 2,00, isso quer dizer que a volatilidade implícita dessa opção está maior do que a volatilidade histórica. Agora, se essa opção deveria custar R$ 1,50 e ela custa R$ 1,00, isso quer dizer que a volatilidade implícita dessa opção está bem menor do que a volatilidade histórica dessa opção. Ou seja, se a volatilidade histórica dessa opção é, por exemplo,
35%, ela, no primeiro caso, vai estar acima de 35%. Vai ser 40%, 45%, 50%, 60%, 70%, enfim, vai ser um número maior do que a volatilidade histórica. Agora, se o preço dessa opção está mais barata do que o preço teórico, isso quer dizer que a volatilidade implícita dela é menor do que a volatilidade histórica. Se a volatilidade histórica for 35%, por exemplo, a volatilidade implícita dela vai ser 30%, 25%, 20%. E assim por diante. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.